caraca, esse livro mudou a minha vida, mudou a forma como eu penso, a forma como eu lido com as pessoas. Inclusive tem um livro aqui na minha lista que veio na minha escola como leitura obrigatória e eu não li. E o poder que a amizade tem de salvar vidas. Ó, deu até vontade de chorar. Por que com você é sempre mais pesado? Por que com você sempre se cobra mais? Você sempre se coloca mais pra baixo? Por quê? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Aya. Hoje eu venho aqui trazer um vídeo muito especial no canal, que há um tempo eu venho organizando, pensando, refletindo. E eu confesso que foi um processo, assim, umas semanas muito gostosas de rememorar sentimentos bons de livros que mudaram a minha vida. Então, hoje eu separei 10 livros, meio que foi uma coincidência ser um número fechadinho, assim. Se você entrar lá no meu Scooby, que tem o link aqui na descrição, você vai ver que eu tenho muitos outros livros favoritados, 5 estrelas favoritos, mas são poucos que eu consigo olhar pra uma pilha, ter um sentimento de, caraca, esse livro mudou a minha vida, mudou a forma como eu penso, a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu lido comigo mesma, me fez crescer enquanto ser humano, sabe? Então, esses livros que eu vou trazer hoje pra vocês têm isso em comum. Eu espero muito que vocês gostem, é um vídeo muito, muito especial pra você, pra mim, pra vocês. Pra vocês espero que também, né? Mas pra mim é um livro muito especial, que eu com certeza tô fazendo com muito carinho. Então, vamos começar com o primeiro da lista. Nós temos aqui um livro que eu não lembro absolutamente nada dele, eu não lembro nada da história. E o quão doido é você ter um livro que você não lembra da história no seu favorito da vida. Pois é, ele é. Por quê? Eu não lembro da história em si, é um livro curtinho, então conversando com umas amigas que já leram, que estão lendo, que vão ler, elas vão me relembrando um pouco do que acontece, mas eu lembro do sentimento que eu fiquei assim de vazio quando eu li esse livro. E eu lembro que ele foi tão forte que ele meio que passou para as pessoas um pouco ao meu redor, assim, de reflexão de meu papel na sociedade, importância, quem eu sou. E é muito doido quando um livro consegue trazer isso, sabe? Eu lembro claramente do sentimento de vazio que eu fiquei e depois do meu processo de precisar novamente me encher, assim, de mim mesma, sabe? Das coisas que eu acredito, das coisas que eu acho certa. Então esse livro traz um pouco isso à tona. Eu tenho muita vontade de reler para poder, de fato, decorar a história na minha cabeça, mas eu quero fazer isso daqui a uns bons 5 anos. Já se passaram acho que um ano e pouquinho que eu li esse livro, então mais uns 4 anos talvez eu releia pra ver do que se trata a história. Gosto muito, nunca li nada além desse livro do autor, tenho muita vontade de conhecer, porque eu sei que eu gostei muito da escrita dele. E é muito doido, porque relembrando um pouco a minha vida de leitora aqui, aproveitar e conversar sobre isso com vocês, eu sou uma pessoa que eu comecei a ler um pouco mais velha. Assim, eu fui ter contato com meus primeiros livros lá pelos meus 18 anos, inclusive tem um livro aqui na minha lista que veio na minha escola como leitura obrigatória e eu não li, mas ler mesmo, eu passei a ler depois quando eu já tinha uns 26, 27 anos, assim, então faz assim uns 4 anos que eu leio, assim, mais do que ler, assim, com vontade, com uma certa assiduidade. E nesse processo eu descobri quais são os meus livros, meu estilo de livro favorito, eu me descobri enquanto leitora, o que eu gosto, e eu sei que eu vou estar em eterna mudança, mas hoje em dia pra mim é muito claro, assim, eu olho pro livro, eu já sei mais ou menos se eu vou gostar ou não, então tem sido muito gostoso esse processo, assim, de me conhecer. Hoje, se eu te perguntar, você sabe me dizer quais são os tipos de livro que você gosta de ler, assim, no sentido de, tem alguma coisa em comum com os livros que você gosta? Os meus eu sei claramente no final aqui, se eu lembrar, eu posso contar pra vocês quais são esses elementos, digamos assim. Em segundo, então, nós temos um livro que mudou muito a minha visão quanto sociedade mesmo, que pra mim eu vivia de uma forma muito individual, sabe? Eu tinha um pouco de consciência das coisas, das outras pessoas, das lutas e tudo mais, mas eu vivia de uma forma muito individual. E esse livro, então, foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Quando eu li, eu lembro que eu entrei em absoluto surto, e foi nesse momento que eu descobri que a política está em todas as coisas que a gente vive, em todos os lugares, em todas as pessoas com que a gente se relaciona. A política, ela faz parte da nossa vida. Então, esse livro, de uma forma muito lúdica, de uma forma muito leve, com uma linguagem muito simples, conseguiu me ensinar isso. Então, desde que eu li, eu venho tentando aprender, entender, compreender um pouco mais sobre esse meu lugar, sabe? Na sociedade, assim, que eu posso ajudar, por mais que não sejam talvez minhas lutas, minhas dificuldades, no que eu posso
posso ser útil, sabe? O que eu posso estender minha mão. Então esse livro me ensinou um pouco mais sobre isso. Eu lembro que quando eu li, ele virou leitura obrigatória, assim, tava em todas as pautas que eu falava, em todas as conversas que eu tinha com as pessoas, ele sempre esteve neste lugar, e eu acho de verdade que é uma leitura para todo mundo, e praticamente para todas as idades. Livro muito válido, muito legal de ler. Se você aí, mais velha, não leu ainda, por leia. Leitura obrigatória. Na verdade, todos que eu mostrar aqui, quase todos, eu queria muito que vocês dessem uma chance, colocassem na wishlist de vocês e voltassem depois que lessem, falando se gostaram, se não gostaram. Alguns eu sei que vai ser meio que todo mundo vai gostar. Outros eu sei que já não é pra tanto. Esse aqui é um que eu acho que todo mundo vai gostar. Depois nós temos então Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que na minha adolescência entrou aí como leitura obrigatória e eu não li porque, enfim, não gostava, não achava, tipo, não entendi nada, tentei ler, não achei nada com nada. Depois que eu li mais velha, eu fiquei apaixonada, assim. É um livro que vai contar a história de um homem que ele morreu e aí dentro, assim, depois de morto, né, então póstumas, ele vai rememorar a vida dele e ele vai perceber o quanto em vida ele se achava muito e na verdade ele não era nada, tipo, ele era só uma pessoa normal, um homem, assim, padrão, assim, que estudou, teve oportunidade, mas também não fez nada de especial, não foi incrível, não ajudou ninguém especial, não foi carinhoso com ninguém especial, não, sabe? Não mudou a vida de ninguém, mas não no sentido de mudar drasticamente, mas assim, de ter um carinho, de ter um cuidado, de, sabe, de ser amigo, de ser leal com alguém, e até mesmo assim, profissionalmente falando, não fez nada demais. Então esse livro vai meio que colocar a gente um pouco no lugar, assim, de, tá, o que você tá fazendo da sua vida? E eu não digo nem só profissionalmente, assim, estudo, em relação a, tipo, as pessoas que convivem com você, sabe? O que você tá fazendo por elas, o que tá presente nas coisas que você tá fazendo, você muda a vida de alguém em algum sentido? Quando você morrer, você vai pensar o que da sua vida? Então esse livro, ele é muito engraçado, ele mexe um pouco com os seus brios, não sei se usa mais essa palavra hoje em dia, mas a sensação que eu tive um pouco foi isso. Eu gostei muito, muito, e o Machado é um gênio. Até então, meu livro preferido dele era Dom Casmurro, mas depois que eu li esse... Hoje em dia, eu sei uma coisa que eu aprendi lendo esse livro, que eu gosto quando o autor conversa com a gente, assim. Você tá lendo o livro dele, ele tá aqui te contando uma historinha, lá, aí do nada ele tá falando com você. Não, mas caro leitor, você não sei o que, não sei o que. Eu amo essa técnica. Eu vejo, uma pessoa que eu vejo fazendo isso é o Stephen King, então quando tem isso no livro dele eu gosto bastante. E também eu vejo isso muito nos livros do Saramago, que aí eu não preciso nem falar muito, né, já não é nem spoiler, quem me acompanha minimamente sabe que eu amo, estará aqui na lista também. Vamos então falar logo do Saramago, tá? Eu tenho aqui o livro, meu livro favorito dele, que sem dúvida é Ensaio sobre a Cegueira. Um outro livro dele que eu amo muito, eu vou pedir pra minha editora deixar aqui na tela, é o Evangelho segundo Jesus Cristo, mas que foi um livro um pouco mais difícil pra eu ler, porque eu não conheço muito a história da Bíblia, enfim, da vida de Jesus. Esse aqui eu acho que podia ser leitura obrigatória pra todo mundo. Esse aqui ele tem um pouco de gatilho, tem umas cenas muito pesadas, assim, que são praticamente inesquecíveis, de violência mesmo contra a mulher, e meio que inesperado. Quando você pega esse livro, você nunca ouviu falar, você vai se surpreender um pouco negativamente em relação a isso, que é um pouco um soco, assim, no estômago. Mas é um livro que ele vai te ensinar muito sobre sociedade, muito, e sobre o que o ser humano é capaz de fazer em momentos de crise. Inclusive você, inclusive eu, inclusive nós, o que a gente é capaz de fazer em momentos em que o nosso tá na reta, digamos assim, vocês entendem? Alguém que a gente ama, o nosso, enfim, vocês entenderam. Esse livro eu li um pouco antes da pandemia, mas na pandemia literalmente vi acontecendo em frente aos meus olhos, assim, vocês viram também, vocês viveram a pandemia, e é sempre importante lembrar, sabe, que tiveram pessoas que fizeram coisas que a gente ficou assim, mano, e o próximo. Então esse livro, você lê todo ele pensando assim, caraca, essa pessoa e o próximo. Olha o que esse governo tá fazendo com as pessoas, olha como estão tratando essas pessoas. E aí a gente se depara na vida real acontecendo exatamente isso. E aí o Saramago em especial, eu preciso dizer que esse aqui foi o primeiro livro que eu li dele. Desde essa primeira leitura, eu, na mesma hora, identificação automática, eu li e falei assim, esse cara escreve exatamente
forte, da forma que eu admiro, que eu amo e que eu sinto arrepio. É sem brincadeira, eu sinto arrepio lendo Saramago. E parece que eu consigo entender exatamente o que ele fala nas entrelinhas. Eu amo a escrita. E eu fiquei muito feliz quando eu li, porque foi só terminar o livro que eu falei, meu autor favorito. A minha escrita favorita. E desde então eu tenho aí uma coleção, né? É que tá tudo misturado aqui, ó. Mas eu tenho uma coleção de Saramago, tenho vários livros dele. Tenho quase todos, na verdade. Faltam alguns aí esgotados pelo Brasil. Enfim, me identificar com a escrita de alguém também foi um processo muito legal e muito enriquecedor mesmo. Gosto muito. Essa aqui é a leitura obrigatória também pra todo mundo. Talvez nem todo mundo consiga ler, porque ele traz aí essa escrita um pouco diferente, um pouco mais trabalhosa. Mas assim, Saramago era um ateu que falava sobre a Bíblia e sobre a vida de Jesus e sobre religião de uma forma única, assim, de ser bizarro, assim, como pode um homem entender e compreender e saber falar tão bem sobre, e nesse livro a gente traz, assim, ele traz também algumas dessas críticas. No Evangelho segundo Jesus Cristo, como o nome diz já, né, traz muito mais, mas nesse aqui traz críticas religiosas, críticas à sociedade, críticas ao individualismo, crítica, enfim, a muitas coisas. Essa edição aqui não tá muito marcada, porque não foi a que eu li. A que eu li foi... Não sei nem se eu tenho a edição que eu li mais... Ah, foi essa aqui, ó. A edição que eu li mais antiguinha que eu tenho. Essa daqui tá toda marcadinha. Se eu abrir qualquer página aqui, se pá, eu amo a frase. Quer ver? Bora ver aqui. Ih, eu não risquei. Não grifava antigamente. Qual é, será? O fundamental é não perdermos o respeito por nós próprios. Tão simples e fala tanto comigo. Lutar foi sempre mais ou menos uma forma de cegueira. Enfim, gosto de todas as frases que tem aqui. Eu espero que, se vocês lerem, vocês gostem, porque eu fico muito triste quando alguém fala que não gosta de Saramago. Eu fico muito triste. Na verdade, é muito difícil ver, tá? Mas eu fico muito triste. Depois nós temos aqui, então, quase que... Vou falar sobre esse aqui, que também é um dos meus favoritos mais recentes, que se você tá aqui no canal já desde o ano passado, você não aguenta mais ouvir falar, mas ele tinha que estar aqui. É Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney. Lembrando sempre que, gente, eu não sou fã da Sally Rooney, e até é triste dizer isso, mas eu não gosto de pessoas normais. Eu não li Conversa Entre Amigos, eu não tenho a menor vontade de ler. Eu gosto de Belo Mundo. Eu não sou nem fã da Sally Rooney, eu sou fã de Belo Mundo. Eu sou fã deste livro aqui, Belo Mundo, Onde Você Está, porque eu gosto das coisas que ele traz, entendeu? É quase que na medida perfeita para mim. É bizarro. Esse livro é bizarro. Ele fala sobre religião, ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre mulher, tipo, empoderamento, sabe? Feminino. De até mesmo, de repente, do contrário, sabe? De uma mulher autodepreciativa. Fala sobre relacionamentos, fala sobre amizade, fala sobre carreira, fala sobre... Não sei, fala muito sobre coisas que são relevantes e estão na nossa cabeça de uma mulher de 30 anos. É basicamente isso, assim, tipo, entre seus 20 e poucos, 30 anos, exatamente os questionamentos que eu tenho na minha cabeça, esse livro traz. É incrível, tipo assim, é uma coisa assim, de maluco. Quando eu li, eu fiquei completamente em surto. Quanto mais penso em sexualidade, mais confusa e variada ela me parece, e mais reles o nosso jeito de falar sobre ela. Enfim, aqui ó, olha isso aqui, eu risquei a página inteira, gente. Eu não aguentava mais riscar tanto um livro. Parece que uma crença curiosamente inexplicada de que as condições exploratórias vão sozinhas gerar uma solução para explorar. Enfim, fala sobre assuntos muito variados, eu não sei explicar. É muito bom fazer, até quando eu abri esse livro aqui. Olha aqui, todo riscado. Exatamente assim que funciona o nosso pensamento. Olha aqui, eu rindo, coisa que eu raramente faço no livro. Ai, que saudade de ler esse livro. Mas esse aqui eu tenho a sensação de que ele é um favorito da minha vida, mas que se eu relesse eu não ia gostar tanto dele. Então assim, é aquele favorito protegido que tá tudo bem você não gostar. Inclusive já tiveram várias amigas minhas que leram depois de mim e não gostaram, não acharam tudo isso, acharam chato, acharam assim, sem graça, tosco. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem, mas eu não posso deixar de falar sobre ele. Eu tenho quase certeza que se eu relesse eu também ia achar sem graça, tosco. Ele foi muito incrível pra época que eu li. Eu acho que ele foi muito importante, principalmente porque ele foi quase que um carinho, assim, de as suas neuras e os seus surtos, problemas que você encontra aí nesse processo de crescer, tá tudo bem.
tem gente que tem os mesmos pensamentos, ou melhor do que isso, a Sally Rooney nesse livro conseguiu colocar em palavras muitas coisas que estavam somente no meu pensamento. E isso é geralmente o que faz a gente gostar muito de um livro, né? De se apaixonar pelo processo de leitura no geral, que é conseguir dar palavras para as coisas que você sente, para as coisas que você pensa. Então esse livro foi muito especial para mim por isso, assim, que numa época que eu tava muito perdida, com muitos pensamentos aleatórios, veio um livro que preenchia exatamente essas lacunas e me fez ter muitas respostas para algumas perguntas que eu tinha em relação à maternidade também, por exemplo, coisas que a gente vai construindo. Na verdade, o nosso pensamento é toda uma construção, né, de vários livros que a gente lê. Só que tem alguns que parece que usam as palavras certas no momento certo. Então, Belo Mundo foi um desses. Não é leitura obrigatória aqui no canal. É tipo assim, leia se você quiser, entendeu? Porque se você não gostar, eu vou ficar um pouco triste. Mentira, eu não vou não. Agora, a gente vai entrar nos últimos 5 livros que esse sim, eu consegui ao longo do tempo identificar quais são os meus tipos preferidos de livros. E geralmente quando tem esses elementos, eu costumo amar. Um livro que fala sobre maternidade, especialmente quando é os problemas de uma maternidade, sabe? Os sentimentos conflituosos, o processo, de repente o luto de você, né, individualmente, que se vai quando você ter um filho, enfim, muitas coisas que envolvem o tema da maternidade. Eu gosto muito de livros que falam sobre luto, costumam ser temáticas que me fazem pensar muito sobre além da morte, muito sobre a vida. Eu gosto muito de livros que falam sobre mulheres. Então a gente vai ver aqui nessa lista alguns dos meus livros favoritos. Nós temos aqui então, em 6º lugar, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse foi meu primeiro e único livro que eu li da Clarice Lispector. Eu digo que eu fico enrolando pra ler um pouco de Clarice, que eu acho que eu não tô preparada pra encontrar uma escrita que eu ame tanto e que eu me identifique tanto. A Hora da Estrela foi a única tentativa que eu fiz até hoje e eu amei. E a Macabeia, pra mim, é uma das personagens mais marcantes, porque não tem como não se colocar no lugar dela, em primeiro lugar, gente, enquanto mulher. E pra mim, é de uma simplicidade e de uma genialidade que a Clarice fez aqui, que é o fato da Macabeia, ela tá dentro de uma situação de violência em que ela não percebe essa situação de violência, mas a gente que tá lendo, especialmente nós mulheres, nós percebemos. Mais doido é imaginar o processo de tudo que precisou acontecer e de tudo que a gente precisou falar sobre para que a gente pudesse perceber isso hoje. E é assim, hoje a gente lendo esse livro é gritante a violência que a Macabeia passa e a gente fica assim, mano, como essa mulher não repara? Como que ela, sei lá, continua vivendo feliz a vida dela e ela não repara? Quando eu li esse livro eu passei assim por uma montanha russa de existem muitas mulheres ainda que estão numa situação assim, entende? Ai, que linda essa edição também. Essa é uma edição especial assim com a letrinha dela. Edição manuscritos e ensaios inéditos. Eu não li nessa edição, eu li numa edição mais simples, essa que eu ganhei de presente. Mas esse foi um dos livros que nos últimos 2 anos, eles me fizeram crescer muito enquanto mulher. E principalmente quando eu digo enquanto uma mulher que luta pelas outras mulheres. Hoje em dia eu mudei muito meu pensamento. Não digo nem pensamento, mas a forma como eu expresso esse pensamento. Ouvir alguém, um homem ou sei lá, alguma pessoa falar de alguma situação de violência, tipo, vou usar um exemplo da minha vida real, de tipo, alguém falar sobre, ai gente, esse negócio de conversar sobre violência doméstica, besteira. Cara, besteira pra quem, sabe? De tipo assim, sentir raiva mesmo, que agora eu fiquei com raiva que eu lembrei disso, mas de sentir raiva na tua pele, sabe? Eu nunca passei por uma situação de violência doméstica, eu nunca passei por uma situação de violência emocional, mas eu sei que eu preciso falar sobre isso pra que menos mulheres passem por isso, entende? Tipo, é nesse lugar, assim, que esses livros me colocaram. Então, assim, olha, acho que eu tô ficando com ódio um pouco, hein? Então, eu gostei muito desse livro porque ele e mais alguns outros foram me colocando neste lugar, assim, de essa luta não é minha, mas ela me representa também. Ela faz parte das coisas que eu quero lutar, que eu quero que mude no mundo. E mais do que assim, tipo, é meio que cada vez mais conversar com outras mulheres para que outras mulheres também se conscientizem disso. É um pouco desse
esse processo. E aí nele também entra um outro livro pra mim que é um dos top 1 da minha vida, que é Minha Sombria Vanessa. Esse aqui eu acho que é o livro mais pesado da minha lista, então eu quero que, se você for ler esse livro, tome muito cuidado. Ele tem muito gatilho, ele fala sobre pedofilia, né? E mais do que os gatilhos físicos, a gente tem muito gatilho psicológico. Então, provavelmente, se você já viveu algum relacionamento abusivo, emocionalmente falando, você vai se sentir muito afetada por esse livro, assim, muito tocada, vai falar um pouco mais dolorosamente com você, sabe? Mesmo que não tenha sido numa situação de pedofilia, mas ainda assim, provavelmente vai conversar com você, então toma um pouco de cuidado. Mas é um livro que a gente vai ler pelo ponto de vista da Vanessa. Ela era jovem quando tudo aconteceu, ela tinha aí seus 16 anos, 15 anos, uma coisa assim. E ele vai ser intercalado pela Vanessa da época e a Vanessa 10 anos mais velha, que foi mais ou menos na idade que eu li o livro, 25, 26 anos. Não, acho que já era mais velha, já tinha meus quase 30. Mas ainda assim, muito mais próxima da minha idade. Lembra tudo que eu falei pra vocês sobre, cara, essa não é minha luta, mas eu faço parte dela, eu quero lutar por ela. Então, uma das minhas lutas, que a gente, enquanto mulher mesmo dentro da sociedade, que a gente vai desconstruindo com o tempo, e isso eu percebi em mim, que eu desconstruí com o tempo, é o fato da gente não colocar a culpa na vítima. E o quanto nos últimos anos a gente teve que repetir. Eu, por exemplo, eu repetia para mim muitas vezes quando eu via uma situação, uma notícia de que a primeira pessoa que a gente duvida não é da vítima. Então foi um processo assim que eu tive que passar nos últimos 5 anos de desconstrução, até que isso se tornasse uma coisa automática, de quando eu ver uma mulher acusando um homem ou uma pessoa contra violência contra ela, eu não duvido da vítima. Então hoje é uma coisa natural pra mim, mas foi um processo. E esse livro fez eu duvidar da vítima. Olha só, tá vendo? Depois de já ter desconstruído tudo, que eu acreditava no caso, ter um outro pensamento, esse livro aqui veio e me deu um tapa na cara. Isso do ponto de vista da Vanessa. Como foi que essa mulher fez isso? No caso, a Kate Elizabeth Russell? Eu também não sei. Essa mulher é uma desgraçada, entendeu? Então por isso que eu gosto muito desse livro. Mas ele é pesado, tomem cuidado. Mas assim, aqui atrás diz, né? Esta não é uma história de amor. É um dos meus livros favoritos. A autora levou 10 anos pra escrever esse livro. Mas assim, são os 10 anos... Fez diferença aqui nesse livro. Porque você vê a forma como ela vai te enredando e ela faz exatamente o que ela quer com você. Enfim, tem muitas coisas escritas olhando pra ele. Esse é que eu tenho vontade de reler um dia também. Aí, nós temos aqui um livro que, quando eu li também, foi quando eu descobri que eu gosto de livros que falam sobre maternidade, principalmente os problemas da maternidade, que foi Fique Comigo, da Yobami Adebayo. Eu já panfletei esse livro, assim, um tanto que eu já até me cansei de tanto que eu panfletei ele, mas que muitas mulheres que passaram a me acompanhar leram ele. Ele vai falar sobre uma mulher que ela tem o sonho de ser mãe, e só que ela é nigeriana. A realidade que ela vive tem a poligamia, né? Então ela é a primeira esposa do marido dela, é a única também, só que ela não consegue dar filhos pra esse marido. E a família começa a julgar, o marido começa a tentar, enfim, intervir, fala que não, nós prometemos a monogamia, não vou casar com outra mulher nunca, jamais. Só que assim, essa mulher já passa anos, ela não tem filho, então eventualmente esse marido vai ceder, e aí a gente vai passar pelo processo dessa mulher movendo fundos e mundos para dar um filho para este marido. Em nome do amor que ela tem por ele, em nome de não conseguir conviver numa relação onde ele tenha outra pessoa, enfim, a gente vai passar por muitas coisas na cabeça dessa personagem. Acontecem umas coisas, assim, mais pra frente, assim, que vai mudando um pouco o rumo, não vou entrar em mérito, mas foi um livro que falou muito sobre essa nossa, entre muitas aspas, obrigação que a sociedade nos impõe, e até onde a gente vai dizer não, quando a gente não quer, quando a gente não pode, quando a nossa saúde mental, quando a nossa vida emocional fica abalada, e até que ponto a gente pode abrir mão para falar não. Esse processo de uma mulher aprender a falar não em muitos âmbitos da vida dela é, como diz a palavra, um processo, e tem mulher que nunca consegue chegar nesse ponto de conseguir falar, não, eu não vou ter um filho, não, eu não vou me casar, não, eu não vou fazer as coisas que você quer, não, não e não. É uma coisa que eu sempre tive muito forte em mim, a minha mãe me criou muito dessa forma, mas que eu fui tomando consciência de, cara, essa é uma qualidade que eu tenho, porque quando eu não quero, eu digo que eu não quero, e isso foi graças à forma como a minha mãe me criou, entende?
os efeitos dos efeitos, dos efeitos, dos efeitos. Enfim, gosto muito desse livro. Eu acho que você, enquanto mulher, poderia ler esse livro. Coloca aí na sua lista, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E essa autora escreve muito, muito bem. Depois nós temos... tá em uma ordem tudo misturada, tá, gente? Eu só fui assim pegando, empilhando na minha estante e aí eu trouxe pra vocês. Nós temos 10 minutos e 38 segundos Neste Mundo Estranho. Esse aqui vai contar a história de Leila, Leila é o nome dela, que é uma mulher trans, que ela mora na Turquia, e logo no início do livro a gente vai ver ela morta numa lata de lixo, pois as mulheres trans lá na Turquia, elas só têm, digamos que pra sobreviver elas só vão ter uma opção, ser garota de programa. Esse livro aqui é absurdo, atrás de absurdo, atrás de absurdo, atrás de absurdo. Só que é um livro real, é um livro com coisas que acontecem até hoje, muitas coisas que acontecem que é um preconceito que tá aí. Pode ser que eu viva aqui na minha bolha, aqui ó, não tô sentindo acontecer nada, entendeu? Parece que tá tudo bem, mas as coisas existem. E esse livro, ele traz... é tipo um tapa na minha cara, de tipo, aí do seu altar, minha querida, tem muita gente passando por violência, muita gente passando por injustiça, por simplesmente não poder ser quem ela é. Vai falar sobre questões religiosas aqui da Turquia, vai falar sobre esse até o sistema mesmo de penal, sabe? Envolvendo garotas de programa, no geral, mulheres trans. Vai falar sobre essas questões que vai te dando raiva, mas é um livro lindo. É um livro lindo e é um dos livros mais lindos que eu já li, que te ensina muito sobre amizade. E o poder que a amizade... olha, dá até vontade de chorar quando eu lembro. E o poder que a amizade tem de salvar vidas. Ó, deu até vontade de chorar. E assim, quando a gente fala amizade, a gente entra num tópico maior, né? Que é a questão do amor, assim. E ao longo dos livros que eu vou lendo, é uma coisa que eu fui entendendo que é uma coisa que eu trago um pouco da minha religião, né? Que eu não sou muito adepta a nenhuma igreja específica, mas eu acredito muito sobre o poder que o amor tem de mudar a vida das pessoas. Não digo só mudar, mas eu digo salvar, sabe? Esse livro traz muito isso. E eu gostei por conta disso, porque ele me fez um pouco, apesar da raiva e do ódio que eu senti lendo ele, acreditar de novo. E aí, quando você fecha um livro desse, quando você tá lendo um livro desse, você tenta ser uma pessoa melhor para as pessoas que você ama, para que você possa, de repente, salvar algumas vidas, né? Enfim, me lembrei disso agora, comecei a chorar. Agora eu preciso tomar uma água para poder falar sobre o último livro. Calma. Nós temos mais um livro pra fechar a lista. Eu falei que esse vídeo ia ser longo, entendeu? Esse vídeo ia me dar um pouco de trabalho, que eu vou rememorando, dá vontade de falar pra sempre. Mas, em o último, esse aqui eu digo que eu consigo ver, assim, uma linha na minha vida, assim, ó. Isso aqui antes e depois desse livro, eu sou duas mulheres, não é nem pessoa, mulheres diferentes, que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu li esse livro há uns 2 anos já, e aí eu só trouxe esse aqui pra você entender qual é a série, porque esse não é o meu livro favorito da vida. O meu livro favorito da vida é este daqui. História do Novo Sobrenome, que é o segundo. São 4 livros. O segundo é o meu preferido. O segundo conversou comigo, assim, de formas malucas, assim, bem profundo mesmo, porque é um livro que ele vai falar um pouco sobre o processo de cobrança que a gente carrega quando a gente cresceu, quando a gente era adolescente, quando a gente se compara com alguém, com uma amiga, com uma mãe, com pessoas que você não conhece e você tá lá se comparando. Quando você tem esse processo autodestrutivo de não se achar suficiente, de não se achar importante, de não se amar. Então, assim, esse livro, ele é violento, só que, assim, ele é violento de uma mulher pra ela mesma. É tão pessoal, assim, eu não consigo explicar direito pra vocês o sentimento que eu tive lendo ele. Mas a sensação que eu tive foi um pouco de, cara, olha como a gente é violenta com nós mesmas, sabe? Já não basta o mundo, já não basta tudo que acontece, a gente ainda precisa se tratar desse jeito. É aquela velha coisa do quando... Pensa da forma que você lida com, enfim, um problema, uma situação, quando é na vida de outra pessoa e quando é na sua vida. Por que com você é sempre mais pesado? Por que com você sempre se cobra mais? Você sempre se coloca mais pra baixo? Por quê? E por que a gente tem tanto carinho e cuidado e gentileza pra falar com outras pessoas e com a gente não tem? Então esse livro traz um pouco isso, sabe? E aí
você meio que, você se abraça um pouco assim e fala assim, tá tudo bem, eu vou te tratar melhor. E é um processo que eu acho que de verdade, todo mundo deve passar, e eu acredito que toda mulher deve passar por isso, independente da idade. Provavelmente se eu tô falando aqui agora, você tá pensando, caraca, eu me trato exatamente assim. Então esse livro foi um pouco desse aprendizado de se trate com mais carinho, se trate com mais amor. Você é importante também pra, sabe, você precisa fazer esse processo de se tratar bem, não é só os outros. Você tem que se tratar bem também. Enfim, esse livro é muito bom. E é isso. Com isso nós terminamos. Eu tenho muitos outros livros favoritos. Cara, eu podia fazer outro sim vídeo, eu podia ficar aqui 2 horas falando um podcast com vocês, mas eu acho que por hoje já deu, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários seus livros favoritos da vida também, pra ver se eu conheço mais novos livros aí ao longo da minha vida. Eu espero muito, 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 muito que se vocês lerem algum desses aqui, vocês gostem também. A gente se vê num próximo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.